O sucesso dessa parceria vem, acho que do DNA e da identidade, alinhamento de valores dessas duas empresas que são muito voltadas à inovação, em criar produtos diferentes. Existe uma preocupação muito grande na qualidade, nessa entrega, e também nessa consistência do que está sendo construído no longo prazo. A principal característica, acho que o Emiliano tem na sua marca, a primeira delas é a inovação. Foi o primeiro hotel de luxo boutique do Brasil e a gente mantém essa identidade, essa característica inovadora. Um outro ponto é ser reconhecido pelo serviço, né? Pela customização, pela personalização, pela antecipação. E a gente é considerado pelos nossos clientes a casa fora das suas próprias casas, né? Isso é uma consequência de todo esse atendimento que a gente tem. A gente nasceu com um diferencial em cada detalhe. Então, seja a qualidade da roupa de cama, a qualidade da cama, a experiência de dormir, a qualidade de tudo que a gente tem precisa ter um diferencial e isso também faz parte da nossa identidade. Existe uma vertente muito forte de inovação, né? Assim como o Emiliano foi o primeiro hotel de luxo boutique da cidade, a gente traz o Verso, essa que leva mesmo a excelência da hospitalidade, mas por meio da tecnologia, de uma plataforma, né? Então essas são pontos muito fortes, né? E outro elemento presente no DNA da marca é o conceito de fazer o extraordinário, né? Como é que você surpreende pelos pequenos detalhes? Como é que você aprende quem é o seu cliente? Quais são os seus comportamentos? Quais são os seus hábitos? E são duas realidades, né? O Emiliano a gente faz isso através de pessoas e o Verso, um pouco de toda essa mágica acontece por meio da tecnologia. Então o mesmo nível de customização, de antecipação, e a gente está criando um novo produto que vai ser revolucionário e vai ser uma identidade que é a evolução, é o futuro da hotelaria, na qual, por meio de inteligência artificial, por meio de machine learning, a gente cruza o que o cliente, a gente conhece o cliente como pessoa e o que ele faz na sua intimidade, quais são os seus hábitos, e o seu apartamento e esse hotel, ele funciona pela sua forma de ser. Eu posso dizer que o Verso é um hotel que a gente não impõe as regras que o cliente tem que seguir. No fundo, esse hotel ele se molda pela sua forma de ser, pela sua forma de viver, pela sua forma de morar. E a gente fala, qual que é o nosso objetivo? A gente, poxa, o dia que esse quarto, a partir dessa evolução desse sistema, estiver funcionando pelo seu comportamento, é o momento onde que essa experiência vai estar completa. Vivenciamos um momento de muitas mudanças e mudanças muito rápidas, né? Hoje a gente vê a evolução de quem é o novo viajante de luxo que procura produtos sofisticados com qualidade. E esse mix, né, de pessoas que casam e cada vez mais estão integradas, né, nossa forma de morar, a nossa forma de viajar, nas nossas vidas pessoais com o nosso trabalho. Existia uma tendência que falava que ia ser o bleisure, que é justamente aquele termo americano do business mais leisure, e essa união hoje se tornou presente de uma forma muito rápida. Então o produto, o Verso, ele coloca ele propicia um ambiente para quem quer conhecer um destino, quem quer conhecer Porto Alegre, quem quer conhecer essa cidade como um morador, porém com toda a experiência de conhecer essa nova cultura, né? A inovação do Verso vem pelo fato dele ter nascido como uma empresa de hospitalidade digital. Ele já nasce com essa essência. A hotelaria segue a mesma espinha dorsal há muitos anos, né? Seja um hotel de luxo, um hotel econômico, está por trás, as lógicas são as mesmas. Toda a lógica do Verso é diferente. Então a gente traz não só um hotel extremamente inteligente, prático, eficiente, mas ao mesmo tempo ele supre muitas frições que a gente tem na hotelaria tradicional. Um exemplo disso começa pela personalização. A gente entende o seu perfil e a gente faz com que esse quarto funcione pelo seu comportamento. A todo momento, por meio de inteligência artificial, esse apartamento vai aprendendo e como a base do Verso dos hotéis é única, assim como tem outras plataformas, independente do hotel que você ficar, ele vai aprendendo e unindo essas experiências em função do seu perfil. O outro diferencial que nós temos, ele está muito vinculado a essa questão de, poxa, como é que é sua forma? Acho que você não tem que ter horário pré-determinado de entrar e sair de um hotel. No Verso, é quase como uma locação de carro. Poxa, que horas e que dia eu quero entrar? Que horas e que dia eu quero sair? Com isso, a gente tem uma tarifa flexível, que para as pessoas que têm mais rigidez de horário,
vão ser tarifas talvez mais elevadas, e para as pessoas que precisam ou têm mais flexibilidade ou são mais sensíveis a preço, essa tarifa se torna mais conveniente. O que vem dessa evolução? Você tem um hotel que a hora que você quiser entrar, você sair, vai estar esse quarto à sua disposição, e próximo à sua estada, abre a possibilidade de você comprar horas adicionais. Então acabou aquela história de você ir lá e pedir favor para o recepcionista, se você pode sair mais tarde, se você tem alguma flexibilidade. No fundo, isso transforma tudo de uma forma sistêmica. Num toque, num clique, você consegue resolver e adequar esse seu horário. Claro que essas horas vão estar em função de disponibilidade, etc., mas esse é um grande diferencial, né? O Verso ele traz uma tendência de como você criar toda a sua certificação digital. Então, o seu acesso ao prédio, ou seja, do momento que você chega ao prédio, você está nas áreas privativas indo para o seu apartamento, eu me arrisco a dizer que vai ser em menos de 1 minuto. Então não existe aquele check-in tradicional, não existe aquele check-out tradicional, tudo é extremamente ágil e inteligente. Um outro ponto dessa evolução é justamente a flexibilidade. O Verso, a qualquer momento, você pode transferir, seja uma reserva em Porto Alegre e você decidir ir para São Paulo, você vai ter grande flexibilidade na sua alteração de tarifas, mudando um pouco essa rigidez que existe no setor de viagens, seja na parte de hospitalidade, na parte de aviação, e essa é uma outra lógica. Um outro lado interessante, complementando essa experiência do Verso, é que esse quarto vai funcionar, ou esse hotel funciona pelo seu comportamento, né? Mas ao mesmo tempo nós temos nossas preferências, o que a gente gosta, mas nem todo dia a gente está com o mesmo mood, vamos dizer assim. Um dia você está feliz, ou o propósito da sua viagem pode ser um propósito romântico, ou eventualmente você está num dia que você está com menos paciência. E o curioso é que a gente está trazendo para essa plataforma a possibilidade de você colocar qual é o mood dessa minha viagem. E dentro desse contexto, esse quarto que funciona, ou ele aprende qual a sua forma de morar, a sua forma de ser, ele permite pequenos ajustes para essa experiência. E a gente fala muito de tecnologia, né? Mas o viajar é você aprender uma nova cultura, você se conectar com o destino. E nossas pessoas, nosso time que trabalha nesse hotel, e vão ter embaixadores que vão representar e vão te ajudar justamente nessa interação no contexto, interação da cidade. São pessoas que elas falam com o coração, né? Muita gente fala, a tecnologia vai evoluindo, mas a gente chega num momento onde as pessoas não querem mais, as pessoas acho que não querem falar com robôs, né? E no Verso a gente traz uma eficiência extremamente e um investimento muito relevante em tecnologia, em toda essa tecnologia que funciona por trás, mas quando você está vivenciando esse espaço, ele é um ambiente assim como uma casa convencional, com seus interruptores, com seus controles, porém por trás tem um motor muito forte alimentando essa experiência que está interagindo. Como é que funciona isso? A gente fala, como é que esse quarto vai se adequar a você? Não é que você entrou e existe uma configuração. Então a gente divide em vários contextos, né? O contexto da manhã, de tarde, de noite, dormindo, ou seja, qual é o seu comportamento à noite, se você levanta para ir no banheiro, e dentro desses contextos, esse quarto aos poucos vai falando, qual é a melhor configuração para essa pessoa? Claro que também isso por machine learning, a gente cruza informações com outros perfis e sempre o nosso objetivo é como antecipar essas preferências, né? E pelo lado humano a gente fala muito dos passion points, né? Quais são os pontos de contato que eu vou ter, não só com o apartamento, mas itens que você vai gostar, a mesma uma curadoria do destino, né? Então a gente fala, conhecendo o seu perfil, mesmo antes da sua chegada, a gente recomenda, seja uma exposição de arte, um restaurante que tem o seu perfil, ou mesmo dentro do nosso complexo, que é um hub de experiências, né? Onde você tem diferentes restaurantes, estruturas de serviço dentro do prédio, a gente fala, eu acho que você vai gostar disso. E dentro dessa lógica, a gente usa a tecnologia como uma aliada para poder complementar e oferecer uma experiência que ainda não foi vivenciada, né? Esse é um grande diferencial. Eu acho que tem muita sinergia nessa combinação de identidades, né? Em primeiro lugar, são duas empresas líderes, né? O Emiliano, há 21 anos atrás, mudou a referência do que era hotelaria de luxo, e até hoje a gente vem liderando esse mercado. E eu acho que a Melnick, com seus 52 anos de história, tem muita similaridade. O outro lado é uma virtude em relação às pessoas, às suas lideranças, seus times, que trabalham nesse contexto e ajudam a construir essa história, né? Esse comprometimento
com qualidade, né? E esse pensamento de longo prazo no cliente, acho que é um ponto muito forte. E também a possibilidade de criar projetos diferentes, né? Então, de ir lá e a todo momento estar repensando o que a gente pode fazer o melhor, o que a gente pode fazer diferente. E esses são vínculos que existe muita sinergia com as marcas. Cuidar do nosso cliente, a forma de interagir e todo esse acolhimento e amizade que a gente traz dentro do nosso DNA. Em relação ao tech, né? Então, poxa, o tech, no fundo, a gente elimina as frições existentes na hotelaria de hoje em dia. É curioso falar, né? Mas você só percebe que você não precisa de alguma coisa quando você deixa de fazer. E na hotelaria a gente vivencia muito isso, acho que tem muitos processos que são feitos no qual o momento que você não fizer, você fala, poxa, não faz sentido ter isso na identidade. Então, dentro desse tech, a gente traz desde a eficiência na sua chegada, no processo que nem existe de check-in, é só um processo por meio de reconhecimento facial, todo o contexto de segurança tecnológica envolvido nesse projeto, toda a parte de acessos, de inteligência do quarto, onde ele se molda pela sua forma de ser. E claro que a gente cruza como você preencheu as suas preferências, né? E a partir do momento disso, a gente começa a evoluir essas preferências, para saber como você é de fato, né? E muito como eu consigo me antecipar ao que vai te agradar. Outro ponto nas nossas áreas comuns são contextos dessa união, né? Do verso que a gente pega toda essa segurança, o detalhe, a personalização de um hotel de luxo tradicional, porém com toda um pouco dessa informalidade, dessa do it by yourself, desse contexto mais despojado que esse público mais antenado tem hoje na sua identidade, e a gente traz isso nesse contexto de uma forma muito fácil. O verso traz um contexto de prédio completamente diferente, né? A gente fala que a gente não é um hotel, a gente é um living experience hub, ou seja, existe todo um contexto de experiências, desde um complexo de restaurantes e áreas de serviço no térreo, que o objetivo não é nem ser um produto do hotel, ele na verdade ele é um atrativo da cidade, para o seu entorno, que a gente entra nesse contexto urbano de Porto Alegre. É um hotel muito pequeno, intimista, então a gente traz todo esse acolhimento, a estrutura de serviços e a eficiência que a tecnologia te propõe e oferece para essa sua experiência, e ao mesmo tempo áreas comuns muito amplas, né? Então, no contexto você tem áreas como coworking, piscina, restaurantes, área de jogos, área gourmet, área de salas de massagem. Então você tem todo um contexto completo, né, para essa sua experiência hoteleira e dentro de um hotel de apenas 65 quartos, né, onde a pessoalidade, a sua forma de viver, sua forma de ser vão estar inseridas. Quem está investindo no verso está investindo no futuro, né? A gente costuma a se basear as nossas ideias com o que a gente vivenciou. Eu posso dizer que o verso é a nossa forma de se hospedar. Traz uma eficiência muito grande no ponto de eliminar processos que ainda são dolorosos na hotelaria tradicional. Se a gente parar, olhar para trás, a hotelaria é a mesma praticamente há 200 anos. A estrutura dessa espinha dorsal, seja aquela estrutura tradicional de mensageria, recepção, restaurante, claro que em diferentes características isso pode mudar, porém a lógica do verso é um hotel que nasce com uma identidade completamente diferente. A sua eficiência, a sua inteligência, a sua forma de lidar são elementos que, uma vez experimentado, vai gerar esse contraste, falar, poxa, por que a gente teve que pegar uma fila para fazer check-out por tanto tempo? Por que eu tenho que demorar? Em vários hotéis que eu vou, eu tenho que preencher novamente todos aqueles formulários, assinar, etc. Seja por meio da certificação digital, seja por meio desse cruzamento, desse seu reconhecimento facial, seja por meio de toda a inteligência artificial e machine learning embarcada nesse empreendimento, que vai fazer com que essa sua experiência seja customizada, personalizada, acolhedora e ainda mais com o toque humano dos nossos embaixadores que vão estar ali para te dar detalhes adicionais do que você pode querer na sua estada. É um prédio inteligente e completo, seja nas suas estruturas de lazer, nas suas estruturas de trabalho, ou mesmo para uma necessidade pequena, como uma loja autônoma. Poxa, no meio da noite eu quero comprar alguma coisa, esqueci algum item, eu posso ir lá buscar. E toda essa logística desse prédio, onde a gente se baseia em recursos existentes, né? Ou seja, poxa, mesmo numa questão de uma gastronomia, eu quero que me entreguem alguma coisa no meu quarto,
você tem um sistema de como você recebe, de mensageiros que te entregam esses seus produtos no seu apartamento, né? Então ele é uma solução completa e eu acredito que é o futuro, né? É justamente a nova forma de se hospedar que une, né, um pouco dessa despojamento, um pouco dessa informalidade que você faz, né? E dentro desse contexto, dessa informalidade, desse do it by yourself, a gente ao mesmo tempo traz a segurança, a personalização, a sofisticação de um hotel de luxo. Então, a união desses dois extremos é justamente, eu acho que, um pouco a evolução desse futuro, dessa forma de se hospedar, dessa forma de morar. As pessoas perguntam muito, ficam muito curiosas o que é o 3 no logoverso, né, quando eles olham a marca. E o 3 vem da trilogia do hospedar, morar e trabalhar. Quando a gente pega o projeto da Nile Square, acho que esses 3 pilares da marca Verso estão muito fortes, né, estão muito redondos, justamente. Começando pela localização, a Nilo Peçanha, a principal referência da cidade, e essa localização extremamente especial. O segundo ponto é o prestígio, né? E que união dessas duas marcas fortes, com grande credibilidade, cria nesse empreendimento. E o terceiro, assim, é o próprio empreendimento como um todo, né? Seja pelo hotel, 65 quartos apenas, um hotel de altíssima qualidade, no qual se propõe, vai ser o melhor hotel da cidade, um complexo com residencial, com salas comerciais, todo um hub de serviços e restaurantes embaixo, que vai virar um ponto de atração da cidade. E além disso, toda essa área comum, com coworking, área de lazer, áreas de gourmet e também lojas autônomas. Então é um produto super completo. Eu acho que ele está com todas as suas pontas fechadas e isso representa, com certeza, um projeto de muito sucesso.